Boa noite, queridos alunos do Unerachado, mais especificamente do 5º período Direito das Coisas, do turno da manhã. Estamos aqui de volta, gravando mais uma videoaula no YouTube, a fim de que nós possamos manter contato e continuar com o nosso conteúdo. Hoje, nós vamos fazer a correção do exercício que eu propus para vocês no portal, aquelas questões discursivas. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre o trabalho que vocês fizeram, o TDE, né, trabalho docente efetivo, e falar um pouquinho sobre as teorias da posse, não só as de Ehring e Savigny, mas também sobre as teorias sociológicas. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou ter que ler aqui o enunciado para que vocês se posicionem aí, se recordem. Vamos lá. Guilherme foi locatário de uma casa de propriedade de Hugo de janeiro de 2017 até dezembro de 2018. Fim do contrato de locação, Guilherme não desocupou o imóvel, não pagou mais aluguéis e se recusou a sair do imóvel a despeito dos vários pedidos de Hugo. Depois de 1 ano e 2 meses, Hugo ajuizou uma ação visando a retomada da posse do imóvel de sua propriedade, ocupado por Guilherme. Pergunta-se: enquanto o contrato de aluguel estava vigente e vinha sendo honrado por Guilherme, pode-se dizer que este tinha a posse do imóvel? Se positiva resposta, como se poderia classificá-la em relação ao proprietário? A questão aqui, é lógico que essa posse vocês poderão classificá-la de várias maneiras, mas o objetivo aqui era verificar se vocês sabem a diferença entre posse direta e posse indireta, que é o que acontece num contrato de locação. O proprietário conserva a posse indireta e transfere a posse direta para o locatário, que passa a usar e gozar da coisa, sabendo, entretanto, que a coisa não lhe pertence, que a coisa pertence ao proprietário. Mas nós poderíamos dizer também que a posse dele é uma posse de boa-fé, poderíamos dizer também que a posse dele é justa, é mansa, é pacífica. Mas a questão aqui era que vocês pensassem e refletissem sobre a posse direta e sobre a posse indireta. A partir do momento em que Guilherme se recusou a sair do imóvel locado, se tinha a posse anteriormente, continua mantendo-a? Caso positivo, sua posse era justa ou injusta, de boa fé ou de má fé? Justifique. Bom, enquanto Guilherme ocupou a casa na qualidade de locatário, respeitando a causa jurídica, que era o contrato de locação, nós já sabemos que ele tinha posse. Se, a partir de um determinado momento, Guilherme passa a se comportar como se dono fosse, ignorando a existência do real proprietário, houve aí uma inversão da causa jurídica. Porque de um contrato de locação, o locatário passa a possuir a coisa como se dono fosse. Nesse caso, nós temos, então, a posse precária, que que conduz a um vício da posse também, assim como a violência, como a clandestinidade. Então, essa posse do Guilherme será uma posse injusta com fundamento no artigo 1200 do Código Civil. E ela será de má fé, porque Guilherme jamais poderá dizer que não sabia que o imóvel pertencia a Hugo, tanto que ele tinha, inclusive, um contrato de locação com Hugo. Então, a sua posse, com certeza, é uma posse de má fé, e isso está no artigo 1201 do Código Civil. A ação proposta por Hugo é de força nova ou de força velha? Por quê? Ora, se Hugo espera 1 ano e 2 meses para buscar a defesa do seu direito em juízo, por certo que é uma ação de força nova, conforme reconhece a doutrina e conforme se extrai também do artigo 558 do Código de Processo Civil. A diferença, basicamente, entre uma ação de força velha e uma ação de força nova é que o procedimento da ação de força nova, que é aquela de menos de ano em dia, está regulado entre os procedimentos especiais, que facultam, inclusive, a concessão de uma liminar para reintegração e manutenção na posse, até sem oitiva da parte contrária ou então com justificação prévia, se o juiz entender necessário. Agora,
O procedimento que será adotado no caso de uma ação de força velha é o procedimento comum ou procedimento ordinário que está previsto no Código de Processo Civil. E lá também será possível uma liminar, mas não é mais uma liminar específica para um procedimento possessório. É uma liminar genérica prevista entre o artigo 300 e seguintes, que nós chamamos de tutela provisória e que exige também alguns requisitos. Quer dizer, desde que a parte requeira e desde que esses requisitos estejam provados, o juiz pode deferir também ali uma liminar. Então, a grande diferença é a diferença procedimental, basicamente. Se Hugo vencer a demanda contra Guilherme, terá direito a ser indenizado por eventual piscina que tenha construído na casa. Por quê? Bom, agora nós estamos entrando na seara dos efeitos da posse em relação ao possuidor de má-fé, porque nós já vimos que Guilherme não pode jamais alegar boa-fé, ou seja, ele está de má-fé. Então, para isso, nós vamos ter que saber, primeiro, que tipo de benfeitoria, em que tipo de benfeitoria se pode classificar a piscina numa casa, e depois procurar a regra que resolve esse problema. Com relação a essa classificação das benfeitorias innecessárias, úteis e voluptuárias, tudo tem que ser feito diante do caso concreto. Porque, como eu já disse para vocês, em regra, uma piscina numa casa tende a ser considerada como uma benfeitoria voluptuária. Por quê? Porque ela é construída para o deleite, para o prazer, para o conforto dos moradores, ainda que ela seja de grande valor, como de fato o são as piscinas. Mas essa mesma piscina, se tivesse sido construída, por exemplo, numa academia de natação, ela já poderia ser considerada possivelmente como uma benfeitoria até necessária, porque uma academia de natação, por certo, tem que ter piscinas para oferecer esse tipo de prestação de serviço aos seus clientes. Então, se é considerada, nesse caso, que é uma casa, como uma benfeitoria voluptuária, e se o possuidor está de má-fé, tem aplicação o artigo 1220 do Código Civil, que diz o seguinte: o possuidor de má-fé não tem direito à indenização. O possuidor de má-fé tem direito à indenização apenas da benfeitoria necessária, não podendo exercer o direito de retenção e não podendo levantar as benfeitorias voluptuárias. Logo, sendo a piscina, neste caso, uma benfeitoria voluptuária, o possuidor não poderá levantá-la, não poderá exercer o direito de retenção e nem está o proprietário obrigado a indenizá-lo. Bom, com relação a outra questão, a situação fática é a seguinte: um grupo de pessoas invadiu, utilizando pedras e pedaços de madeira, um sítio de propriedade de Íris, ocupando-o completamente. Pergunta-se: Íris poderia repelir a invasão utilizando armas de fogo uma semana depois de ter ciência da invasão? Fundamente. A resposta nos é oferecida pelo artigo 1210 e seu parágrafo único do Código Civil. Está ali uma das poucas hipóteses em que o particular ainda pode exercer a autotutela. E é justamente no caso em que ele sofra um esbulho ou uma turbação, desde que essa reação seja imediata à sua ciência e se faça com meios proporcionais à agressão. No caso aqui, Íris levou uma semana para esboçar alguma reação. Houve invasão, ela teve ciência, mas o enunciado da questão fala o seguinte, que se ela poderia repelir a invasão uma semana depois de ter ciência da mesma. Então, por certo que ela não poderá mais usar da autotutela, terá que se socorrer do judiciário, e aí, no caso, possivelmente propor uma ação de reintegração de posse.
Agora, o fato também de os invasores estarem armados de paus e de pedras e ela querer utilizar armas de fogo, também tem que ter cuidado, porque, como diz o próprio parágrafo único do artigo 1210, essa reação tem que ser feita com meios proporcionais. Então, muito cuidado aí, porque qualquer excesso vai gerar responsabilidade civil e, eventualmente, até mesmo criminal. Bom, e por último, pergunta-se, se Íris se mantiverem inerte decorridos 15 anos ou mais, poderão os invasores pleitear usucapião do sítio? Fundamente. Os meus alunos da outra turma questionaram essa parte da questão, porque está claro aqui que a posse dos invasores é uma posse violenta, consequentemente, ela é uma posse injusta, e também que, ao que tudo indica, é uma posse de má-fé, porque tudo indica que eles tinham ciência que esse sítio era de Íris. Agora vejam, nós já estudamos a usucapião, inclusive num encontro online, aqui mesmo nesse canal do YouTube, e eu discorri sobre as diversas espécies de usucapião no nosso Código Civil. E com exceção da usucapião ordinária, que está prevista, salvo melhor juízo, no artigo 1242, depois vocês confiram, por gentileza, não se exige nem boa-fé, nem justo título. Então, é possível usucapir, ainda que se esteja de má-fé, através da usucapião extraordinária e dos dois tipos de usucapião especial, ou seja, rural e a urbana. Mesmo assim, causa uma certa perplexidade pensarmos que uma pessoa que obtém a posse por um meio violento vá depois poder utilizar o tempo em que ela esteve na posse desse bem para usucapi-lo. Mas a doutrina explica isso da seguinte maneira: primeiramente, enquanto os atos de violência estiverem acontecendo, não se tem posse, se tem mera detenção. Cessada a violência, começa a posse, ainda que seja uma posse violenta, eis que originária de um ato violento. Bom, porém, a despeito disso tudo, é uma posse útil para fins de contagem de tempo de usucapião. Quer isso dizer que, se esses possuidores, embora tenham agido com violência, embora possivelmente estivessem de má-fé, se eles permanecerem possuindo esse imóvel durante pelo menos 15 anos, com ânimo de dono, essa posse for mansa, pacífica e contínua, depois de 15 anos, eles podem entrar com uma ação de usucapião na justiça, e se eles conseguirem provar tudo isso de forma bem clara, bem consistente, é bem provável que eles tenham reconhecido, declarado a seu favor, a usucapião desse imóvel, podendo, então, transferi-lo para o seu nome, mediante um mandado que será expedido pela Secretaria do Juiz com base na sentença declaratória de usucapião. E esse mandado será levado, então, ao cartório de registro de imóveis. Então, pessoal, é o seguinte, lembrem-se, o nosso Código Civil não se preocupa. Vocês podem ler lá todos os dispositivos de novo, enquanto vocês estiverem estudando. Em momento nenhum o legislador fala em posse justa ou posse injusta para fins de usucapião. Fala em posse de boa-fé e com justo título apenas, única e exclusivamente no que diz respeito à usucapião ordinária. Então, esses invasores presentes, todos esses requisitos, poderão sim usucapir de maneira extraordinária esse imóvel. Bom, com isso,
Nós, então, encerramos aqui os comentários das questões dissertativas. Espero que vocês tenham acertado. Se houver alguém que não acertou, espero que tenha compreendido. De qualquer maneira, estamos na medida na medida em que o site, o nosso portal estiver operante, vamos tentar esclarecer dúvidas que remaneçam, ou através do nosso chat, ou através do nosso fórum de discussões. Ok? Muito bem. Agora, o outro assunto que eu sei, né, que em regra os alunos ficam muito curiosos, querem saber como é que foi um trabalho, ainda mais quando o trabalho é avaliado para fins não só de conhecimento, mas também atribuição de pontos, né, que vão somar as notas. Eu achei os trabalhos bons, alguns alunos se esqueceram de citar a referência bibliográfica, e assim, eu acho que vocês podem, de uma próxima vez, ousar mais no sentido de tentar escrever um pouco mais com as suas próprias palavras. Mas, de um modo geral, os trabalhos foram bons, alguns muito bons, e eu vou agora, ao invés de falar individualmente de cada trabalho, que seria até maçante, eu vou fazer uma recapitulação aqui das teorias da posse do Savigny e do Ihering, e depois vou discorrer brevemente sobre as teorias sociológicas da posse. E com isso, nós finalmente, né, fechamos aí o nosso conteúdo de posse, porque, embora a gente já esteja estudando a propriedade, ficou pendente essa matéria, justamente porque eu estava esperando que vocês entregassem os trabalhos. Então, muito bem, as teorias de Savigny e de Ihering aparecem no final do século XIX, todos dois são alemães. O Ihering foi aluno do Savigny, reconhece o valor de Savigny, porque foi o primeiro doutrinador, o primeiro estudioso que se debruçou sobre o direito romano na tentativa de reconstruir uma dogmática da posse. Apesar disso, o próprio Ihering teceu algumas críticas sobre essa teoria de Savigny, e as duas se tornaram muito famosas e referência para o estudo de qualquer operador do direito que se debruce sobre a posse. Então, vocês todos aí, de um modo geral, acertaram, né? A teoria de Savigny é também chamada de teoria subjetiva, porque, para Savigny, a posse é igual à soma do corpus com o animus. Existe até uma fórmula matemática, né? P é igual a C mais A, onde P é a posse, C é o corpus e A é o animus. Então, para Savigny, era muito importante o elemento subjetivo consubstanciado no animus, ou seja, na vontade de exercer o direito de propriedade como se fosse o seu próprio titular. Então, por conta desse destaque que foi dado a esse elemento psicológico, ela é também chamada de teoria clássica, ou de teoria subjetiva. De início, o corpus, que é o elemento objetivo, consistia apenas na detenção da coisa, mas com a evolução da teoria, começou a ser entendido como o contato físico com a coisa, não precisava mais a apreensão da coisa. Uma pessoa não deixará de ser a possuidora de seu veículo pelo simples fato de deixá-lo estacionado na porta de um estabelecimento comercial enquanto entra ali dentro para fazer algum tipo de compra ou alguma prestação de serviço. Então, essa questão da apreensão está um pouco ultrapassada. Agora, com relação ao ânimos, que é o elemento subjetivo, é a vontade de ter a coisa, de exercer o direito de propriedade, como se o possuidor fosse o seu próprio titular.
O grande problema, a grande crítica que se faz à teoria de Savigny é que ele não conseguia explicar de forma satisfatória, sem entrar em contradição com a sua própria teoria, a questão da detenção. E o problema é que, se não se explica a posse se não se explica, se não se explica, por exemplo, a questão do locatário, a questão do possuidor, do usufrutuário, a questão do comodatário, essas pessoas ficam sem a proteção possessória. E isso pode causar seríssimos problemas. Então, ele começou a desenvolver uma tese de que haveria ali uma posse derivada e que, na verdade, o que era transferido para o locatário, para o comodatário, não era bem a propriedade, mas direitos possessórios. Mas, com isso, ele mesmo contrariou, como eu já disse antes, a sua tese no sentido de que admitiu a posse sem a intenção de dono. E aí foi duramente criticada por Iering. Bom, para Iering, a posse é igual ao corpus, P é igual a C. O corpus é o único elemento visível e suscetível de comprovação, bastando para isso o senso comum. E o Iering entende que o ânimos está incluído no corpus. Isso aí me parece que vocês compreenderam bem. Praticamente todo mundo conseguiu chegar nesse ponto. Agora, ele dizia que o corpus, né, que é o elemento visível, ele tinha que ser exteriorizado através da conduta própria do possuidor agindo como se proprietário fosse. Então, nesse sentido, ele recomendava que se observasse como é que o proprietário, em geral, agia. Então, são muito comuns os exemplos que aparecem na doutrina para aclarar essa assertiva de Iering. Eu vou dar aqui um exemplo que eu tirei de um doutrinador, salvo engano, do Silvio Rodrigues. Ele diz o seguinte, que se você encontrar material de construção numa obra, você não vai entender que aquele material de construção não é do dono da obra. Porque é assim que se comportam, em regra, os proprietários de materiais de construção. Eles deixam o material nas suas obras. Por outro lado, se você estiver andando pela rua e se deparar com um relógio de ouro, evidentemente que, por uma questão moral e até por uma questão jurídica, recomenda-se que a pessoa recolha aquele relógio e, se não localizar o seu dono, o entregue a uma autoridade para que ela procure o real proprietário. E assim porque não é normal que um proprietário saia por aí deixando objetos valiosos, como, por exemplo, um relógio de ouro, esparramados pela calçada. A conclusão inarredável é que aquele proprietário foi apartado da coisa de maneira normal. Por quê? Porque ele perdeu a coisa. Ele não a abandonou. Ele não a estava guardando também no meio da rua. Então, é necessário que se observe o comportamento do proprietário para que se compreenda como é que nós poderemos visualizar a posse. Então, ele dá essa ênfase à posse como exteriorização da propriedade. Ela se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa. Deve-se indagar como o proprietário costuma proceder com suas coisas e se saberá quando se deve admitir ou contestar a posse. Então, mais uma vez, não significa o corpus a necessidade do contato físico com a coisa, mas sim a conduta de dono, porque a posse se revela na maneira como o proprietário age em face da coisa, tendo em vista, basicamente, a sua função econômica.
Bom, então, o que mais nós teríamos para dizer aí? De outro lado, diferentemente do Savigny, que ficou lá desenvolvendo a história da posse derivada para tentar explicar a situação do locatário, a situação do comodatário, do usufrutuário, do arrendatário, o Iering diz o seguinte, que para ele a questão da detenção é explicada de uma maneira muito simples e muito objetiva. A detenção para ele é a posse que foi degradada pelo legislador ordinário, ou seja, poderia-se pensar na posse, que aquela situação fosse uma situação tendente à posse, não fora a atitude do legislador no sentido de rebaixá-la, degradá-la de posse à detenção. Aí, a outra pergunta que eu fiz para vocês, e houve, me parece, não sei se foi nessa sala, se foi na outra sala, houve um aluno que não respondeu essa questão. Mas o problema aqui é o seguinte, por tudo que vocês já estudaram e também pelo que vocês devem ter observado aí das lições dos doutrinadores, o nosso Código Civil adotou majoritariamente a teoria de Iering, no sentido de que não é necessário aquele ânimo de dono, né, ao qual se referia o Savigny. E isso fica muito claro pela leitura do artigo 1196, que diz que considera-se possuidor todo aquele que exerce de fato ou alguns dos poderes do domínio, que são os poderes de usar, gozar, dispor e reivindicar. Como a gente percebe, está se exigindo do possuidor exatamente o que Iering advogava, ou seja, a conduta, o modo de proceder do proprietário, né? Não se está referindo em momento algum ao ânimo, à vontade de possuir a coisa como sua. Outro lugar em que a gente também percebe bem a influência da teoria de Iering são os dispositivos legais que tratam de detenção no nosso Código Civil. Entre eles, o artigo 1198, que trata do fâmulo da posse, ou seja, daquela pessoa que detém a coisa em nome e em razão de subordinação que ela tem com o real proprietário. No caso aí, o exemplo clássico, né, é o de um caseiro que detém a coisa em nome do proprietário. E outros dois exemplos de detenção estão no artigo 1208, na primeira parte e na segunda parte. Na primeira parte, o artigo diz o seguinte: não induzem posse os atos de mera tolerância ou permissão. Então, enquanto estivermos diante de uma tolerância ou de uma mera permissão, não se poderá pensar em posse, mas sim, quando muito, em detenção. E a última parte do dispositivo diz o seguinte, que os atos violentos e clandestinos não induzem posse enquanto não cessadas a violência ou a clandestinidade. Então, enquanto isso estiver acontecendo, também não se pode falar em posse, mas sim em mera detenção. Nós, inclusive, comentamos numa dessas duas questões discursivas hoje um caso semelhante e eu me recordo de ter dito isso para vocês. Bom, além, então, dessas questões, nós agora vamos abordar as teorias sociológicas. As teorias sociológicas, gente, surgem no século XX, já agora naquela época em que nós estamos discutindo aqui o estado social, o estado do bem-estar social, a funcionalidade dos diversos institutos, entre eles a posse. Então,
essas teorias vão dar ênfase ao caráter econômico e à função social da posse, permitindo, em alguns casos e diante de certas circunstâncias, inclusive que a posse venha preponderar sobre a propriedade. Nós vamos ver, depois que eu fizer esse comentário das 3 teorias, um exemplo prático no qual o legislador ordinário faz essa concreção, né, essa prevalência no nosso Código Civil. A primeira teoria, então, é a teoria social da posse, do Silvio Perozzi, da Itália. Segundo esse autor, a posse prescinde do corpus e prescinde também do ânimos, e resulta simplesmente do fator social, dependendo da abstenção de terceiros. Então, ele explica o seguinte, que o comportamento do homem civilizado, vendo que alguém utiliza uma coisa com exclusividade, é no sentido de respeitar essa exclusividade. Então, o que acontece? A pessoa que, então, possui a coisa com exclusividade, fica manifestando um poder visível, um poder de exclusiva disponibilidade, e por isso justifica-se a posse. Gente, difícil, viu, gravar aula em casa, porque todo mundo confinado e às vezes as pessoas se esquecem, fazem barulho, desculpem, inclusive por eu ter aumentado aqui o tom de voz, a tentativa era de evitar que o barulho me distraísse, mas enfim, acabei que eu perdi aqui o meu raciocínio, me desculpe. Bom, a outra teoria é a teoria da apropriação econômica do Saleis, da França. Ele preconiza a independência da posse em relação a qualquer direito real, porque ela se manifesta por um juízo de valor segundo a consciência social considerada economicamente. O que distingue, segundo esse doutrinador, a posse da detenção, portanto, é a observação dos fatos sociais e não uma escolha feita pelo legislador ordinário, conforme havia pensado Ehring, no sentido de algumas situações que poderiam ser consideradas posse serem degradadas para a mera detenção. Então, essa é a teoria da apropriação econômica de Saleis. Depois nós temos a teoria da função social de Hernández Gil, da Espanha. Esse doutrinador pensa muito em termos de função social. Devo dizer a você, já deveria ter dito desde o início, que são sociólogos também. Então, eles têm uma visão da posse sob essa ótica, sob esse outro olhar, sobre esse enfoque sociológico. Então, ele entende que, já que a função social atua como pressuposto e fim das instituições reguladas pelo direito de modo geral, que a posse também mereceria ser estudada sob essa perspectiva. Qual perspectiva, então? A perspectiva da função social. É que a posse, né, segundo ele, dentro do Estado social, tem um papel muito importante na concretização da igualdade e na distribuição dos recursos coletivos. Qual é a repercussão, então, dessas teorias sociológicas no ordenamento jurídico brasileiro? Bom, primeira coisa, função social da propriedade está garantida, está positivada no artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição Federal. No inciso 22, o Constituinte diz que é assegurado o direito de propriedade. Já no inciso 23, o Constituinte afirma que a propriedade deve respeitar a sua função social. Daí deriva também a função social da posse, né, que já é objeto até de enunciados de jornadas de direito civil, como nós já vimos em aula presencial, no caso enunciado 303 da 4ª jornada de direito civil. Fala-se ali claramente na função social da posse.
Outro instituto previsto constitucionalmente que trata também da função social da propriedade é a usucapião constitucional, tanto a rural como a especial, que estão lá nos artigos 183 e 191, que foram também objeto da nossa última aula. E lembrando a vocês que, principalmente no caso da usucapião especial rural, o objetivo do Constituinte foi a fixação do homem à terra, né? E agora, né, como eu prometi, nós vamos fazer referência aqui ao artigo 1228, mais especificamente ao seu parágrafo 4º, que é onde nós temos uma novidade que foi introduzida agora, né, nesse novo código, que trata da possibilidade de prevalecer a posse sobre a propriedade, que é justamente o que esses diversos doutrinadores sobre os quais eu acabei de discorrer, que é justamente o que eles advogam, né, que eventualmente, em algumas situações, apesar de nós ainda termos essa concepção muito liberalista, que o ideal seria que, diante do interesse público, do interesse social envolvido, que se desse que preponderasse a posse em face da propriedade. Vou ler o dispositivo, como eu sempre faço, e peço que vocês acompanhem a leitura aí atentamente. Então, vamos lá, artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa, se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico. Vejam que aqui sim o legislador está fazendo referência à boa-fé. Esse dispositivo legal, gente, também vem para tentar regularizar essas áreas, extensas áreas de ocupação urbana, por população de baixa renda, em geral favelas, por exemplo. E a ideia aqui é o seguinte: se esse considerável número de pessoas ocupou de boa fé e esteve ali durante 5 anos nessa área extensa, e se essa posse não foi perturbada porque o proprietário se manteve inerte, é justo, segundo o legislador, é razoável que essa coletividade possa adquirir essa propriedade em razão até do desinteresse do proprietário que não tomou tempestivamente as medidas judiciais para garantia do seu direito e, assim, promover o assentamento, né, de diversas famílias nessa extensa área. Nós já discutimos também isso em sala de aula, quando eu relatei para vocês um caso paradigma que aconteceu há muitos anos atrás, lá no estado de São Paulo. Muito bem, queridos alunos, mais uma vez pedindo muita desculpa pela perda da minha concentração aqui, tendo em vista que eu estou gravando essas aulas da minha casa, né? E nós estamos todos em isolamento social. Peço muita desculpa a vocês, espero que vocês compreendam. Me coloco mais uma vez à disposição de vocês para o esclarecimento de dúvidas e discussão da matéria em chats e fóruns de discussão. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.